Kufa Vampir é um assassino de nível S, ordenado a matar uma garota nobre chamada Melida Angel, caso ela não ative seus poderes. No entanto, sendo o protagonista legal, Kufa acaba salvando-a e dando-lhe alguns de seus poderes. Com isso, ele se torna seu professor e a treina para ser uma paladina, para que possa derrotá-la de vez. Uma noite, um assassino misterioso luta com vários capangas e os derrota facilmente, até que ataca um homem enfaixado de cabelos brancos, mas para sua surpresa, o homem enfaixado bloqueia seu ataque com um sorriso maligno. De repente, um homem com uma arma entra na sala e atira no líder, mas ele consegue desviar com suas bandagens. O homem pergunta se ele encontrou alguma informação relevante, mas o líder apenas usa sua habilidade para distraí-los enquanto consegue escapar na noite. O espadachim sugere que poderiam perseguir o líder do grupo, mas o homem armado diz para não o fazerem, pois ele é de igual patente. Ele acrescenta para perguntar sobre um homem chamado Lord Elsness, mas o atirador lhe diz que ele já está morto. Uma voz narra para imaginar uma cidade aninhada dentro de sinos gigantes, com edifícios todos ligados por túneis de vidro. As pessoas chamam este lugar de Cidade Lanterna porque é como um mundo brilhante dentro de uma lanterna. Lá fora, é super escuro e há criaturas assustadoras conhecidas como licantropos à espreita. Um espadachim chamado Kufa Vampir desce de um trem, ajudando uma senhora feliz a descer. Ela está animada para conhecê-lo, mas tem que se despedir. Depois que ela parte, o rosto de Kufa fica sério. Ele caminha até uma casa grande, onde Amy, a chefe das empregadas, e outras duas o recebem. Acontece que ele vai trabalhar lá por 3 anos. Quando Amy fala sobre alguém chamada Lady Melita, uma garota com cabelos dourados brilhantes aparece na varanda do 2º andar. Ela fica envergonhada ao ver Kufa e acidentalmente cai do corrimão, mas ele a pega bem a tempo. Há um momento constrangedor, e então Kufa mostra um sorriso amigável e diz a ela que a ensinará pelos próximos 3 anos. Ele a ajuda a se levantar e ela está animada para começar a aprender com ele. Amy a lembra que é hora da escola e fica surpresa ao saber que Kufa também irá com ela para a academia como seu ajudante. Na escola, há uma garota ruiva chamada Nerva, que provoca Melita por não conseguir usar mana, um poder especial possuído apenas por pessoas nobres. Geralmente as crianças recebem esse poder aos 7 anos, mas Melita ainda não o tem, embora seja boa em treinar. Nerva, que pode usar mana, a derrota facilmente. As pessoas provocam Melita chamando-a de talentosa, mas inútil. Nerva insiste dizendo que Melida não conseguirá realizar seu sonho de se juntar à Legião do Brasão, um grupo de heróis, porque não pode usar mana. As amigas de Nerva riem de Melida, e Nerva se gaba de que sua prima Elise, que é muito boa com mana, conseguiu um tutor de primeira linha da Legião do Brasão e provavelmente se juntará a eles em breve. Melida fica chocada e magoada, então ela foge. Elise tenta alcançá-la para explicar, mas Melida está muito chateada e continua correndo, passando até por Kufa sem parar. O avô de Melida está preocupado que ela talvez não seja realmente parte de sua família nobre, a Casa Angel. Há fofocas de que a mãe de Melita pode ter estado com outra pessoa, não com o pai de Melita, que era importante, mas faleceu. Com isso, eles dizem a Kufa para ser o professor e ajudante de Melita, para ver se ela consegue provar que é um verdadeiro anjo sendo incrível como eles. Kufa observa o dia todo e pensa que ela não está mostrando nenhuma habilidade especial, fazendo-o acreditar que ela não é realmente a filha do falecido Duque Angel. Kufa então recebe um trabalho secreto para se livrar de Melida por causa de toda essa dúvida. No entanto, ele sente pena dela porque ela não sabe dos rumores sobre sua mãe e ainda se esforça muito, acreditando em si mesma. Kufa pensa que talvez seja mais gentil acabar com seus problemas, mas quando ele vai ao quarto dela para fazer o trabalho difícil, ele o encontra vazio. Enquanto tudo isso acontece, Melida está fugindo de uma criatura assustadora e sombria. Ela está realmente assustada e tropeça enquanto corre. Kufa sente algo que ele conhece e vai verificar. Ele vê Melida lutando contra 3 monstros parecidos com lobos e se pergunta como eles chegaram a uma parte tão chique da cidade onde estão as casas grandes. Ele se lembra que uma vez um cara chamado Lord Mordru tentou fazer os poderes especiais de Melida aparecerem, fazendo-a lutar. De repente, os monstros quebram sua espada de brinquedo e ela cai. Um deles agarra seu cabelo bonito e ela pede para não tocarem, pois a lembra de sua mãe. Kufa fica intrigado porque ela não gritou pelos guardas da cidade, mas então ele entende. Se ela pedir ajuda, as pessoas não pensarão que ela é um membro real de sua família nobre porque ela não tem os poderes especiais. Kufa não suporta vê-la assim, então ele pula e se livra dos monstros. Ele oferece uma mão para ajudá-la a se levantar, mas ela não a aceita. Ele imagina que ela está acostumada a ficar sozinha. Kufa quer ajudá-la a mudar sua sorte. Então ele diz a ela que tem uma maneira arriscada de despertar seus poderes, mas que pode ser realmente perigosa. Melita nem sequer pisca, ela está pronta para tentar. Kufa beija sua mão, toma uma bebida estranha de uma pequena garrafa e então a beija, pouco antes de ela desmaiar. Melita está deitada, e Kufa a examina porque ela acabou de tomar uma poção que deveria permitir que ela usasse magia. Eles estão preocupados que isso possa ter mudado o corpo dela de uma forma estranha. Ela fica toda tímida e cora quando ele toca suas costas. Que fofo. Ele diz a ela para virar e ela se pergunta por que ele não está sentindo vergonha. Kufa diz que está apenas tentando cuidar dela, então está mantendo seus sentimentos sob controle. Ele quer que ela permaneça forte e saudável. Melida se sente um pouco estranha com isso, mas diz que ele pode verificar em qualquer lugar para ter certeza de que ela está bem. Então Kufa solta uma bomba. Ela não é uma cavaleira com poderes sagrados, ela é uma guerreira como ele. Ela fica um pouco chocada, mas entende e concorda em manter segredo para não correr perigo. Secretamente, Kufa espera que ela seja capaz de fazer grandes coisas que deixarão sua família nobre orgulhosa.
Kufa não encontrou nada de errado com Melida, e ela está animada para usar sua magia na escola. Mas Kufa diz a ela para esperar até a competição em uma semana. Mais tarde na escola, Melida está se preparando quando Nerva pega seu livro e quer que ela treine. Melida diz não porque suas aulas com Kufa são mais importantes. Kufa ouve Nerva sendo má com Melida. Mais tarde, enquanto Kufa e Melida saem, ele diz a ela para chocar os valentões com sua magia no concurso. Ele também mostra a ela que Elise e Rosedi estão observando-os. Rosedi é famosa por ter adquirido sua magia jovem e por ter se juntado a um grupo de elite com um título especial do rei. Ela é gentil com Melida e Kufa, mas Kufa não quer ser amigo para evitar comparações. Rosedi fica brava e diz que sua aluna vai vencer Melida no concurso, e então ela sai da conversa. Uma semana depois, é o grande dia da competição e Melida está com medo da coroa, mas Kufa diz a ela para não se preocupar porque ela tem treinado muito. De repente, ela vê o pai por perto, e isso a deixa ainda mais nervosa. Nerva se aproxima dela e zomba da ideia de Melita falhar no torneio. As outras garotas também riem. Então Kufa pede a Nerva para ficar quieta porque ele não suporta sua falação constante. Ele até a chama de garota macaco, o que deixa a Nerva ainda mais irritada. Ela aponta que Kufa é apenas o tutor de Melita que lê seus livros ilustrados para ganhar dinheiro. Isso também deixa Melita com raiva, e ela empurra a Nerva para longe de Kufa. Ela não suporta a Nerva zombando de seu tutor, então promete derrotá-la completamente no torneio. Nerva ri, e mal pode esperar. Todos no salão estão observando-os. Kufa percebe que Melita é o tipo de pessoa que encontra força não apenas para si mesma, mas também para os outros. No torneio, figurões como Lord Filgos e Lord Mordor estão observando Kufa de perto. Kufa sabe que se as coisas derem errado, tanto ele quanto Melita podem estar em grandes apuros. A grande batalha de fim de semestre na academia começa. A equipe de Melita está contra a de Nerva, e enquanto todos os outros estão lutando, Melita vai direto para Nerva. Nerva pensa que vai esmagar Melita, mas quando ela ataca, Melita a bloqueia com uma espada carregada de mana e manda Nerva pelos ares. Todos ficam chocados ao ver que Melida tem mana. Nerva tenta novamente, mas desta vez Melida a derruba com um chute. Melida mantém a ofensiva e Nerva acaba de joelhos, chocada e furiosa por ser envergonhada na frente da multidão. Nerva reúne toda a sua força para um enorme golpe de martelo em Melida. Melita está caída, e enquanto Nerva se aproxima, Melita sussurra algo. Nerva diz a ela para repetir na enfermaria, mas Melita apenas levanta sua espada em direção ao pescoço de Nerva e parte para o ataque. Melita não tem medo dos movimentos de Nerva porque seu próprio professor, Kufa, a treinou com outros muito mais assustadores. Mesmo que Melida esteja usando toda a sua mana, ela continua lutando. Enquanto Nerva a atinge repetidamente, Melida permanece forte, dizendo que Nerva não é nada comparada a Kufa. Nerva está super brava e deseja que Melida fosse apenas sua amiga para se sentir melhor. Mas mesmo com sua espada quebrada, Melita realiza um movimento surpresa, que se parece exatamente com o ataque especial de lâmina fantasma de Kufa. Kufa fica impressionado ao ver Melita usar esse movimento, já que ela só o viu uma vez quando ele a salvou daqueles licantropos assustadores. Melita finalmente conquista uma vitória no torneio, e Kufa está muito orgulhoso dela. Mas o pai dela ainda não está impressionado, ele quer que ela vença todos de escolas diferentes primeiro. Kufa diz a ela que ela fez algo enorme ao enfrentar o pai, mesmo que ele não tenha reagido como ela esperava. Nesse momento, Nerva se aproxima e devolve o livro que pegou antes, pedindo desculpas por tê-lo levado, e então sai correndo. Kufa lembra Melita que há outra partida chegando rápido, e desta vez é contra Elise, a paladina, que mostra um poder sério em apenas 13 segundos. Enquanto Kufa toma seu chá, Melita compartilha sua empolgação com o próximo Festival do Círculo Noturno. É um evento de 2 dias no fim de semana para orar pela paz da cidade, e ela mal pode esperar para combinar roupas com sua prima Elise. Kufa, tendo nascido na cidade noturna, não está acostumado com todas as luzes brilhantes dos festivais. Melita entende quando ela o pergunta sobre suas experiências passadas em festivais. Ela está um pouco tímida, mas pede a Kufa para dançar com ela quando a festa da fogueira começar. Kufa tem que dizer não porque ele precisa voltar ao distrito do Monarca Sagrado para algo relacionado ao seu último trabalho. No entanto, ele promete pegar o último dia da festa e espera ter aquela dança com ela. Melida fica feliz em prometer aquela dança só pra ele. Do outro lado da mansão, Elise não está se sentindo bem, mesmo tendo acabado de mostrar a todos que está apta a assumir a Casa Angel ao vencer Melida. Quando seu traje de festival aparece, ela fica emocionada, mas sua empregada não é fã, então parece que ela vai trocar por um diferente para o festival. Enquanto isso, Melida está fazendo novos amigos, mas todos os olhos estão no deslumbrante traje de Elise feito de penas de pássaro-chama no festival. Algumas garotas estão adorando, mas algumas estão criticando porque ela não está usando as roupas chiques passadas de geração em geração da multidão mais velha, tudo porque ela é de uma família de duques cavaleiros. Elise não aguenta os comentários maldosos e sai correndo com Melida logo atrás dela. Melida encontra Elise em lágrimas. Elise está chateada por usar o traje especial de sua família, ela só quer se encaixar com os outros. Enquanto Melida tenta confortá-la, de repente tudo fica escuro, e um cara enfaixado leva Melida embora.
Esse sujeito é parte humano, parte lobisomem criado, que obteve alguns genes de cavaleiro de um grupo sombrio, tudo para se igualar aos usuários de magia. Ele também percebe que Melida não é uma paladina. Elise também é pega, mas como ela mostrou algumas habilidades sérias em sua última luta, ele quer forçá-la a se tornar uma paladina misturando seus poderes em Melida. Elas estão presas em um museu onde o pessoal da guilda não consegue chegar, então a ajuda não está a caminho. Elise acorda e não consegue evitar gritar quando vê o homem enfaixado e sua equipe. Melida sabe que Elise está apavorada com essas coisas, e sente que precisa agir para protegê-la. Então ela começa a derrubar estátuas para prender os lobisomens. Eles escapam e encontram o mapa do museu, mas Elise ainda está super chateada. Melida tenta acalmá-la e procura algumas armas, mas a magia delas está bloqueada com essas bandagens especiais, então elas não conseguem acessá-la. Pensando rápido, Melida amarra o pano mágico e a coroa de Elise nas espadas. Enquanto ela explica seu plano, esses lobisomens gigantes aparecem e atacam Melida, jogando-a para o outro lado da sala. Um deles está se aproximando, mas Melida de alguma forma extrai magia da coroa e do pano de Elise, salvando o dia novamente. Elas tentam fugir, mas o cara enfaixado já está bloqueando o caminho. Melida dá tudo de si, mas ele é muito forte. Elise pula para ajudar, mas é derrubada com um golpe. O homem nota algo estranho. Os olhos de Melida estão brilhando em vermelho e os de Elise em azul. Ele percebe que essas garotas podem ser um grande problema mais tarde, então decide que é melhor se livrar delas agora. Assim que as coisas parecem sombrias para Mélida, Rosedi e Kufa invadem, arrombando a porta. Eles são incríveis, derrubando rapidamente os lobisomens. Kufa diz a Rosedi para cuidar das garotas enquanto ele persegue o cara enfaixado. Acontece que esse sujeito está apenas terminando o trabalho sujo que Kufa havia abandonado. E sim, é Lord Mordred quem quer Melita fora. O cara enfaixado então libera sua arma secreta, um lobisomem assustador que ele criou chamado Quimera Assombrada. É uma luta de 2 contra 1, com Kufa enfrentando um homem enfaixado. Kufa acerta um bom golpe, mas então é pego pelas bandagens do cara. Ai, Kufa perde um braço, mas ainda consegue derrotar a Quimera. Kufa tem a crença de que Melita será ainda maior do que ele, então ele está totalmente comprometido, pronto para fazer o que for preciso. Isso irrita o homem enfaixado, que traz a Quimera de volta à vida e ela engole Kufa inteiro. O vilão pensa que venceu, mas Kufa não desiste tão facilmente. Ele supera sua dor, derrota a Quimera novamente e seu cabelo muda de escuro para branco. Ele simplesmente pega seu braço e o coloca de volta como se nada tivesse acontecido. É quando o homem enfaixado percebe que Kufa é um vampiro, mas também meio humano, e ele não vai matar o cara. Está bem claro que Melita tem um poder de cavaleiro sério nela, indicando que ela é da nobre família de duques cavaleiros. O homem enfaixado se pergunta se Melita se tornar uma lutadora. Kufa poderia acabar na lista de alvos também, mas Kufa já decidiu que, se algo assim acontecer, ele aceitará de bom grado. Enquanto isso, o atirador de antes ordena a uma mulher chamada Black Media que faça contato com Melita e Kufa para descobrir o que eles estão escondendo. A mulher sopra o papel em chamas, que revela algumas palavras lidas como: se ele recusou a missão, então ela tem permissão para eliminá-lo. A mulher sorri, pois está autorizada a fazê-lo. De volta ao carnaval, Kufa explica que o pai de Melida é capaz de identificar a localização exata deles. Ela abaixa o olhar, mas Kufa oferece sua mão para dançar com ela. Melida fica feliz em aceitar, mas pergunta por quanto tempo ele poderá ser seu tutor. Melida confessa que quer ficar com ele para sempre. Ela pede para ele esperá-la quando ela for um pouco mais velha, digna de seu amor. Kufa se ajoelha e calmamente a assegura que a levará a maiores alturas com orgulho. Então eles dançam a noite toda. Elise se perdeu na floresta quando era criança procurando sua mãe e chorando. Do nada, um lobisomem aparece para assustá-la, mas Melida pula para salvá-la. Melida é como a irmã mais velha que Elise nunca teve, sempre lá para mantê-la segura e dizer que tudo vai ficar bem. Avançando para o presente, Elise acorda de um sonho e se encontra abraçando Melida na escola. Rosedi diz a Kufa que elas são como irmãs, ao que ele concorda, mas ele não está muito feliz com Rosedi segurando seu braço. Ele diz a ela que eles deveriam estar competindo, cuidando de seus próprios alunos. No entanto, Rosedi diz que ambos só querem manter as garotas seguras na cerimônia, e quando estão escolhendo alunos com a escola parceira, Melita quer que Elise se junte a ela, mas Elise hesita e é interrompida quando Nerva se aproxima para cumprimentar Melita. Melita diz a Elise para vir com ela, enquanto uma senhora idosa com uma bengala anuncia o início da grande competição deste ano, o Torneio de Seleção Lumiere, que é um grande evento em sua escola parceira, a Academia Feminina Santa Beatriz. A vencedora será chamada de Deusa da Lua Luna Lumiere, e as alunas de ambas as escolas enfrentarão desafios difíceis. Elas conversam sobre como a competição funciona e cumprimentam as garotas da outra academia que estão participando. Quando mostram quem está competindo, todos ficam surpresos ao ver Melida e Elise, além de outras duas de sua escola, na disputa. Elas precisam passar em um teste no Palácio de Vidro. Melida precisa de uma parceira da plateia e Nerva se oferece para ajudar. As pessoas pensam que Melida pode trapacear para ter seu nome na lista de vencedores, mas Kufa apenas a envolve em um abraço e promete apoiá-la, aconteça o que acontecer. Kufa treina Melida e suas parceiras, mas logo as garotas precisam de uma pausa. Melida relaxa debaixo de uma árvore quando uma garota da outra escola aparece, desafiando-a a mostrar sua verdadeira força para provar que é digna do nome de sua família.
Então, com um sopro de vento, a garota se vai, deixando Melida com seus pensamentos. À noite, Kufa pega a empregada-chefe de Elise em sua própria linha. Ela havia manipulado as peças da competição para colocar Melida e Elise uma contra a outra. Melita está de olho no prêmio, querendo provar que é tão boa quanto Elise para que possam permanecer próximas. No quarto de Melita, Kufa tira suas sandálias, admirando sua coragem. Depois que ele sai, um misterioso avião de papel preto aparece. Na floresta, ele encontra Black Media, que não está feliz com seu último relatório e duvida de sua lealdade. Ela está atrás do sangue de Melita, pensando que ele tem algum segredo porque só apareceu quando Kufa chegou. Ela quer estudá-lo, mas Kufa é contra. Quando Black Media insiste em pegá-lo ela mesma, Kufa revida. Enquanto isso, Elise solta uma bomba em Melita, dizendo que ela entregaria a partida para que sua empregada finalmente visse o valor de Melita. Melita sente que algo está errado com Elise, sentindo que ela também não está vendo seu verdadeiro potencial. Na floresta, Rosedy aparece onde Kufa está enfrentando Black Media, que se comunica usando mensagens em papel em chamas. É uma luta difícil, 2 contra 1. Black Media é boa, lutando com 2 armas, mas Kufa e Rosedy se defendem bem. Kufa se pergunta se ela é a mesma pessoa conhecida por copiar as habilidades dos outros, sempre à espreita. Black Media lhes dá um aviso final assim que outros membros da guilda chegam correndo. De volta com as garotas, Elise está tão envolvida em querer ser sempre a irmãzinha de Melita que ela pensa que Melita não pode vencê-la, mas isso não é verdade. O relógio bate meia-noite e é hora do confronto entre as duas amigas. Enquanto isso, Kufa e Rosedy informam a diretora sobre Black Media e pedem para ela suspender o torneio, mas ela se recusa a fazê-lo. Na manhã seguinte, Rosedy vê Elise tomando café da manhã sozinha e se pergunta se ela e Melita brigaram. Elise não diz muito, apenas critica Melita. Mas Melita não está sozinha, ela tem outras amigas como Nerva, que se junta a ela, brincando que só está ali porque o lugar estava livre. Shenfa também entra, fazendo piadas e aliviando o clima. O tempo voa enquanto as garotas estudam, praticam suas habilidades e se aproximam. Na noite anterior ao grande confronto, Kufa aparece no quarto de Melida com um pouco de leite para aumentar sua energia, e ela comenta como é delicioso. Kufa, sentindo que algo está acontecendo, pergunta a Melida se há algum problema com Elise. Melida revela que Elise quer entregar a partida delas. Ela compartilha como Elise sempre a apoiou desde pequenas, mas agora Melida está preocupada por não ter dado o melhor exemplo. Kufa sugere que Melida converse abertamente com Elise na próxima vez que se encontrarem. Na manhã seguinte, é hora do grande confronto e o diretor da escola explica as regras. Será uma disputa total onde as equipes devem roubar os distintivos umas das outras para vencer, e todo o terreno da escola é o campo de jogo delas. Todos os espectadores recebem óculos mágicos especiais para acompanhar toda a ação de onde estiverem. Todas as equipes se preparam, e Kufa, que tem seus próprios problemas a resolver com a mídia negra, dá um sinal de positivo para sua aluna, desejando-lhe boa sorte. A equipe de Melida avança e se depara com o grupo de Elise. Esses grandes guardiões brilhantes não permitem a entrada de ninguém no castelo de vidro, a menos que demonstrem alguma magia de mana. Já dentro da sala principal, um atirador do lado de Elise dispara um tiro de aviso para mantê-las alertas. Então, surpreendentemente, outra pessoa da equipe de Elise tenta um ataque furtivo, mas Nerva é rápida em bloqueá-lo. Elise se prepara para a luta e Shenfa e Nerva dão a Melida um sinal para enfrentá-la, enquanto elas cuidam do resto da equipe de Elise. Melida segue Elise até o grande salão e ambas se preparam com seus poderes brilhantes, ouro e prata, e começam a lutar. Melida quer que Elise revele seus sentimentos, mas Elise apenas a afasta, dizendo que Melida não é forte o suficiente. Elise confessa que tem evitado uma luta de verdade porque não queria ver o quão fraca Melida é, mas quando tenta atingir Melida, Melida desvia, e Elise diz que está tudo bem em ser a irmã mais nova. Melida fica feliz em ouvir isso e impede o ataque final de Elise, jurando que será melhor no campo de batalha. Ambas se preparam para um ataque enorme, e Elise provoca Melida dizendo que ela não pode vencer, mas Melida rapidamente corta a espada de Elise, e a desafia a repetir o que disse. Elise treme e Melida a derrota, prometendo que será a irmã mais velha mais forte. Melida chora, pedindo a Elise que conte com ela, e elas têm uma conversa sincera. Nesse exato momento, Nerva aparece e brinca que seria uma pena se o momento delas fosse arruinado. Kufa encontra uma garota que visitou Melida mais cedo. Ele pensa que ela é da mídia disfarçada e quer que ela lhe entregue as provas que tem na bolsa sobre Melida. A garota não cede, então Kufa corta a bolsa e a encurrala, mas ela apenas ri, dizendo que gosta de coisas mais intensas, e manda Kufa fazer o que quiser. Kufa tenta atacar, mas ela é rápida e o bloqueia com sua espada e algum poder sombrio. Kufa recua, percebendo que ela pode absorver os poderes de outras pessoas, e isso é algo que a mídia não pode falsificar. Ele se curva e pergunta quem ela é. Ela diz que é Mula Amor, de uma família muito importante. Kufa pede desculpas e vai embora. Mule fica um pouco chateada por ele não ter ficado, mas feliz que suas coisas ainda estão seguras. Kufa corre de volta para o castelo de vidro, percebendo que esteve errado o tempo todo, provavelmente com Melida. E ele está certo, porque Maidia estava se passando por outra garota, Nerva, e Melida percebe isso quando vê as manas todas erradas. Maidia revela sua verdadeira identidade e dispara uma enorme explosão, destruindo o palácio de vidro.
Mélida e Elise escapam, mas Madia está logo atrás delas. Mélida se mantém firme, pronta para proteger Elise de Madia, que é muito mais forte e encurralou Mélida. Madia encerra a conversa e se despede das garotas. Bem a tempo, os Guardiões de Vidro a denunciam como uma convidada indesejada. Impeça que ela chegue perto das garotas. Ela quebra as espadas delas e salta para derrubar as meninas, mas Kufa aparece bem a tempo de salvá-las. Roast também surge, mas Kufa tem tudo sob controle e força Madia para fora, tirando sua arma. Ele corta a túnica dela e vê que ela é, na verdade, uma garota baixinha e moleca, o que deixa Maedia super envergonhada por ter perdido. Ela está preocupada em encarar sua guilda agora, mas Kufa é gentil e lhe entrega um relatório extra para mostrar ao chefe para uma avaliação justa. Cara Espada é coroada pelos figurões da escola. Enquanto isso, Shenfa encontra Nerva desacordada na floresta. Toda a confusão da mídia é abafada, mas Kufa está desconfiado do chefão que não usa mana, e não deveria ter conseguido entrar no castelo de vidro. Parece que alguém a ajudou a trocar os nomes. Em outro lugar, Muli se gaba para Selatia, uma aluna de outra escola, de ter um verificador de mana na bolsa. Ela tem coletado informações sobre todas as garotas e quer verificar a mana de Melita para impressionar o irmão mais velho de Selatia. Nesse momento, Melita conta a Elise que está formando uma nova equipe com ela no comando e pede para Elise se juntar. Elise fica nas nuvens e aceita, e elas se abraçam como irmãs. Enquanto isso, Maedia a manda de volta à academia para ser professora e ficar de olho em Melita e Kufa. Mas Maedia não está nada feliz com isso. Kufa está lendo tranquilamente quando Roast entra com uma notícia bombástica. Enquanto isso, Elise e Mélida estão aprontando algo, acendendo uma lanterna como sinal secreto para Mul e Solasha as encontrarem no portão da biblioteca depois da água. Garotas de ambas as escolas se reúnem para uma festa divertida e não oficial para se despedir do torneio Luna Lumiere. Todas estão se divertindo bastante. Muli quer saber as fofocas de amor de todo mundo, mas não rola porque ninguém está apaixonado. Então ela decide contar uma história triste sobre um casal que deixou um lugar muito sombrio chamado Terra da Noite Eterna. Eles foram parar no Distrito Celestial de Mir, em Aquário, buscando recomeçar em Flandor. No entanto, as coisas em Flandor eram difíceis por causa de atitudes injustas, e o casal continuava sendo incomodado. O marido não conseguia emprego e as coisas só pioravam, então ele começou a ser cruel com a esposa. Ela apenas aguentava, sempre gentil e paciente. Então, um dia terrível, o marido perdeu a cabeça e machucou muito a esposa. E num momento de loucura, ele foi longe demais. Quando percebeu o que tinha feito, ficou horrorizado. Segurando o coração que havia tirado, ele tropeçou e o coração caiu. E foi então que o coração falou, preocupado com ele de todas as coisas, o que o atingiu profundamente, mostrando que o amor dela era imparável. Em sua dor, ele segurou o coração dela perto e pulou na água. Foi assim que a história deles terminou. Melida ficou totalmente tocada com isso, e Elise estava ansiosa para ouvir mais. Solacea conta essa história sobre a esposa que perdeu o coração. Seu corpo, cheio de raiva, começa a se mover sozinho. Ela vagueia pela cidade procurando seu coração, e as pessoas começam a chamá-la de bruxa cinzenta. Ela tem o hábito assustador de ir atrás de moças bonitas e arrancar seus corações. Elise fica tão apavorada com a história que quase desmaia. Melita está cética, perguntando a Muli se isso é apenas uma lenda, porque, poxa, corações não falam. No entanto, Muli diz que houve casos reais em Flandres onde pessoas foram encontradas sem seus corações. De repente, um vento forte apaga todas as velas. Cara pede fósforos, mas Pina sumiu. Então, uma senhora de vestido longo e chapéu de bruxa aparece. Ela persegue as garotas, mas Melida e suas amigas fogem. Enquanto chapinham na água subterrânea, Melida pisa em algo nojento. Todas começam a pisar naquilo, e gruda nelas enquanto correm. Mas a bruxa cinzenta está bloqueando a saída, e as garotas mais velhas não conseguem vencê-la. Os ataques delas não fazem efeito, elas finalmente saem dos túneis, e quando encontram Kufa para pedir ajuda, veem que seu coração foi levado. As garotas simplesmente gritam desesperadamente. Voltando a quando Roast apareceu na casa de Kufa, ela tinha ouvido sussurros sobre uma festa secreta que as escolas irmãs estavam dando. Como não era oficial, não era permitido. Roast e Kufa decidem dar uma lição em todos sobre sair escondido. As garotas perguntam sobre a coisa pegajosa, e Kufa revela que é apenas uma goma de fada. Kufa tinha feito chover aquilo de cima. As garotas ficam mortificadas e irritadas com Kufa, achando que ele tem um senso de humor atrevido. Elas estão tão exaustas de todo o susto e estresse que Kufa acaba as levando para o quarto dele para dormirem e se recuperarem. Parecia que uma casa grande estava pegando fogo, e um homem questionou o garoto de cabelo prateado por que ele faria algo tão extremo. O garoto disse que só queria que a menininha que estava machucada no chão fosse feliz. Então, Melida acorda de seu sonho e encontra seu professor com sua espada de treino perto do rosto dela. Ela o cumprimenta, e ele diz que ela está ficando boa em perceber as coisas mesmo dormindo. Melida não está nada feliz que ele esteja tentando treiná-la enquanto ela dorme, mas ele diz para ela se preparar porque a viagem da escola está começando. No caminho, Melita continua repreendendo o professor por não respeitar o espaço dela. O chefe de Kufa se aproxima e lhe entrega um pequeno frasco de remédio dizendo para ele ter cuidado. Ele fica surpreso, mas logo Elise e Roast se juntam a eles. Roast, parecendo nervosa, pergunta a Kufa se ele fingiria ser seu noivo. As outras garotas ficam chocadas com a ousadia dela, mas ela explica que o pai escolheu um cara pra ela que ela não quer e ela mentiu sobre ter um namorado pra evitá-lo.
Kufa é a escolha dela para esse namorado de mentira, e ele aceita, o que incomoda Melita porque ela se sente excluída. Enquanto vão para a escola, Rosti se agarra a Kufa, dando-lhe apelidos fofos, e Melita fica tão com ciúmes que também começa a se agarrar a ele. Nesse exato momento, a diretora da escola aparece e os repreende por serem tão melosos na frente de todos. Ela é rude com Melita e Rosti, mas gentil com Elise, dizendo que ela não é nada como a prima. Do nada, uma carruagem chique para, e de lá salta Blossom Cricket, o pai adotivo exagerado de Rosti, que sempre a faz sentir vergonha com seus modos estranhos. Dentro da escola, Rosti e Kufa explicam aos outros que visitarão uma área que Blossom supervisiona, e ele é conhecido por seu trabalho com jeans. Blossom diz a Rosti que quer que o casamento dela aconteça durante a viagem, mas ela rapidamente diz que não vai se casar com ninguém e a aponta para Kufa como seu namorado de mentira. Blossom quase perde a calma, mas então tem a sensação de que já viu Kufa em algum lugar antes e fica assustado, pensando que Kufa se parece com alguém que não está mais por perto. Ele pede desculpas a Kufa, pensando que ele era outra pessoa. Agora Blossom começa a falar sobre algo realmente assustador que aconteceu há alguns anos na cidade deles. Aparentemente houve um assassinato em massa e o principal suspeito era um garoto de 12 anos que se parecia muito com Kufa. Todos ficam apavorados com a história, mas a diretora diz que precisam se apressar. Enquanto todos seguem a diretora, Kufa diz a Melita que não vai à assembleia porque não está se sentindo bem. Melita pergunta se ele está incomodado com o que Blossom e a diretora disseram, mas ele diz que só se importa com o que ela pensa dele. Ele vai para o quarto e Melita não consegue se livrar da sensação de que algo estranho está acontecendo. Ela tenta ir falar com ele, mas então vê Maedia, que está fingindo ser professora na academia. Maedia para Melida e diz para ela voltar para a assembleia. Mas ao se aproximar, Melida tem um terrível flashback onde um homem amaldiçoa o infernal rei do gelo de fogo azul. Melita fica meio chocada que a professora não ouviu os barulhos estranhos que ela ouviu. Então, do nada, um grito vem da assembleia. Todos correm e encontram uma garota desmaiada e Kufa também aparece. Blossom intervém e saca seu novo aparelho. É um tubo de ensaio com uma poção especial que pode detectar até um pingo de magia para encontrar quem causou o problema. Ele joga a poção no fogo e ela se transforma em uma névoa que cobre a todos, antes de fazer o fogo ficar azul. Blossom diz que o fogo azul significa que o culpado é um jovem de 20 e poucos anos e todos os olhos se voltam para Kufa. Ele diz que não pode provar sua inocência ainda. A viagem da escola ainda está de pé, e Kufa pode ir. Melita está muito preocupada com ele, mas tem certeza de que seu professor não teve nada a ver com a confusão que acabou de acontecer. O trem passa por uma área assustadora, que está sempre sombria com flashes de raios aleatórios. Blossom não se incomoda e diz às garotas apavoradas que é apenas uma peculiaridade de seu lugar de origem. Eles chegam a Xangard, uma cidade subterrânea que parece uma selva, tudo graças aos experimentos de plantas de Blossom. Enquanto Blossom faz o grande tour pela vegetação, Melida não consegue parar de observar Kufa. Então, a voz daquele homem surge em sua cabeça novamente, e ela tenta descobrir o que está acontecendo. Ela avista uma grande rocha de onde a voz parece vir, mas assim que ela está prestes a tocá-la, Kufa diz não e Blossom intervém, avisando-os para ficarem longe do chamado ponto misterioso. É um lugar sem sentido, onde coisas estranhas acontecem por causa de forças invisíveis e poderosas. Blossom tem algumas pistas, mas a história completa ainda é um grande mistério. De repente, um homem corre até Blossom, ofegante, e diz que há outra pessoa doente na cidade. Todos correm para a praça principal e encontram alguém que pegou um vírus terrível que faz as pessoas enlouquecerem e machucarem os outros. Blossom diz que não há conserto e manda suas tropas eliminarem o homem imediatamente. As garotas não conseguem acreditar que estão vendo isso acontecer. Até a diretora da escola repreende Blossom, mas ele se mantém firme, dizendo que é mais gentil parar o homem agora antes que ele cause mais danos, especialmente porque não tem remédio para tratá-lo. Mais tarde, Rosti leva Kufa a uma igreja e se pergunta por que ele a está ajudando. Kufa está um pouco alheio, mas então um grupo de crianças corre até Rosti. Ela explica a Kufa que essas crianças não têm mais pais, e o pai delas acolheu, assim como fez com ela. De volta ao alojamento, Kufa encontra Melida bastante irritada com ele. Ela pede para ele colocar as meias nela, provocando que ele provavelmente nem a considera uma garota, senão a ajudaria a se vestir. Kufa não está com paciência para a insolência dela, e a surpreende perguntando se ela quer sair com ele. Assim, o humor de Melida muda, e ela fica toda em cima dele enquanto eles vão explorar os caminhos subterrâneos da cidade. Em seu passeio, eles encontram um local tranquilo com um lago brilhante e rochas estranhas. Melida adora a vista e Kufa a leva para a parte mais legal de uma caverna de calcário. Eles pulam de um penhasco juntos, mas em vez de cair, começam a flutuar. Eles giram e dançam em gravidade zero. Kufa explica que as forças magnéticas aqui criam essa zona de gravidade zero. Melida fica preocupada e pergunta por que ele sabe tanto sobre este lugar. Ele admite que veio aqui em uma missão há muito tempo. Eles voltam para o alojamento e Melida pede para ele levá-la em outro encontro um dia. Ela pede desculpas por ter sido difícil antes e admite que não quer ninguém muito perto dele. Melida adormece murmurando e Kufa toca suavemente o rosto dela, dizendo que ela é a primeira pessoa a fazê-lo sentir assim, e ele não sabe o que fazer agora. Em seu sonho, Melida está em um lugar assustador e grita pelo professor, então ela ouve alguém pedir seu sangue.
Acordando suada, ela sente que algo está errado com seu pescoço. De repente, Elise entra correndo dizendo que houve outro ataque de chama azul. Melida não consegue acreditar e fica mais preocupada quando percebe que Kufa sumiu. Eles correm para a igreja e veem Blossom chateado porque as crianças de seu lugar foram feridas. A energia da criança se foi, assim como a de um estudante que desmaiou antes. O chefe da igreja pergunta sobre Kufa, mas Melita diz que ele está desaparecido desde manhã. Agora Blossom pensa que Kufa fez isso e manda seus homens o encontrarem. Enquanto a diretora os escolta, Melita escapa para procurar Kufa, mas encontra Madeia. Madeia imagina que Melita iria querer defender Kufa, e acha que é um plano bobo, mas emocionante, então decide participar. Em seu quarto, Madeia veste seu equipamento de combate e diz que deveriam verificar os lugares estranhos que Kufa havia mencionado. Kufa está preocupado com o número crescente desses pontos estranhos na cidade, e havia pedido a Madea para ficar de olho em Melita se algo acontecesse com ele. Madea veste um uniforme escolar para se misturar, mas então uma empregada entra, perguntando por que elas não estão na aula. Elas inventam uma história sobre faltar à aula para se divertirem juntas, o que faz a empregada relembrar seus próprios dias de escola, e ela lhes dá alguns chocolates antes de sair. Então as garotas partem para desenterrar algumas informações sobre aqueles lugares assustadores. Melida tenta obter informações, mas acaba sendo repreendida e ganha um doce por seu esforço. Maedha intervém, dizendo que vai resolver, e leva Melida a uma floricultura. Lá, Maedha bajula a dona da loja, conversando sobre as flores e como Blossom é bom em identificar aqueles pontos estranhos pela cidade. A senhora entrega o ouro, e com as informações que precisam, a dupla segue para o lugar mais assustador da lista, conhecido como a Casa Torta. Elas entram na Casa Torta e não sentem nada de especial, embora Blossom tenha proibido qualquer um de se aproximar. Maedha examina o prédio e percebe que não foi parte de nenhum acidente, mas construído assim desde o início. Ela encontra uma porta secreta que as leva a uma escadaria subterrânea. Maedha avisa Melita que qualquer coisa pode acontecer lá embaixo e diz para ela ficar perto. Ela continua falando sobre como este lugar parece ter sido projetado para afastar visitantes, e isso significa que algo sinistro estava escondido aqui. Elas chegam a uma masmorra subterrânea, e depois de observar os laboratórios de pesquisa e as jaulas vazias por um tempo, elas veem a visão horrível de pessoas mortas acorrentadas nas jaulas. Maedha afirma que eles parecem cidadãos de Xangarda, e além disso, são os produtos falhos da experimentação com o fator genético noturno que os transformaria em licantropos. Melida fica horrorizada, e então Maedha aponta para o braço de um dos cadáveres que usava o mesmo acessório que o homem que viram morrer. Ela acredita que Blossom é o vilão e o responsável por espalhar notícias falsas sobre pontos misteriosos e doenças para que pudesse sequestrar mais pessoas para sua experimentação. De repente, a cabeça de Melita é preenchida novamente pela voz daquele homem assustador e desgrenhado, dizendo para ela machucar pessoas e querendo ver sangue. Ela é atingida por uma forte dor de cabeça e tem o pensamento assustador de que alguém pode estar em apuros. Ela corre para fora, tentando descobrir onde as coisas ruins estão acontecendo. Ela se encontra na cena de um acidente onde as pessoas dizem que uma estudante foi ferida. Correndo pra dentro, ela vê Elise no chão e Blossom segurando Rossed, que está gravemente ferida, com Blossom gritando que ela não resistiu. Melida está chocada, e nem mesmo a diretora tem respostas para ela. A diretora menciona que Melida perdeu o treino, e Elise tinha ido procurá-la porque estava preocupada. Rossed está bem ali com sua aluna quando é atingida por alguém muito forte para derrubá-la. O cara que Blossom quer como genro pensa que é obra de Kufa, e diz a todos para começarem a procurá-lo. Blossom se levanta segurando Rossed e diz que ainda pode consertá-la com suas habilidades científicas. Melida nem consegue encontrar as palavras e leva Elise de volta para o quarto dela. Maedha aparece e diz que é raro encontrar alguém que possa vencer tanto uma paladina como Elise quanto uma lutadora experiente como Rossed juntas. Melida pede um tempo sozinha com a irmã, e Maedha diz claro, leve o tempo que precisar, ela vai ficar no quarto até o caos lá fora se acalmar. Depois que Maedha sai, Melida pede desculpas a Elise, pensando que ela se machucou porque estava procurando por ela. Melida tenta descobrir o que a irmã estava tentando dizer antes e pega sua espada, prometendo protegê-la. Nesse momento, Melida ouve muito barulho lá fora e Shinfara entra correndo, pedindo para ela sair dali. Ela diz que Blossom foi atingido desta vez e o vilão fugiu com o corpo de Rose. Eles encontraram a mesma magia de fogo azul lá, e agora a cidade inteira está atrás de Kufa. A escola não pode apoiá-lo, então as pessoas estão procurando a aluna de Kufa para usá-la como moeda de troca. Enquanto Shenfa diz para Melita fugir, ela escapa pela janela, sentindo muito por todo o problema que causou. Ela está determinada a desvendar tudo isso para fazer justiça por Elise e Roast, e limpar o nome de Kufa. Ela chega à grande rocha de onde aquela voz estranha veio antes e pensa em como Blossom e Kufa se esforçaram para mantê-la longe dali. Ela tem certeza de que está escondendo algo e decide esmagar a rocha com seu poder mágico. Um túnel secreto se abre e Melida entra, seguindo um pequeno riacho por um longo tempo, até ser parada por um esqueleto humano preso em uma teia de aranha. Ela rasteja sobre o esqueleto e retoma sua jornada, finalmente chegando a um estudo secreto na caverna. Ela encontra um documento com a assinatura de Blossom e então pega alguns livros e pergaminhos aleatórios, e graças ao poder do enredo, eles lhe contam tudo o que ela precisa saber. Os livros falam apenas sobre a pesquisa do fator genético noturno, sua extração de licantropos e seu transplante em humanos.
Ela descobre que Blossom estava fazendo isso há muito tempo, e 7 anos atrás, ele cometeu seu maior erro durante um experimento. De repente, Melida ouve a voz daquele cara desgrenhado novamente, dizendo que sente que alguém se esgueirou em seu lugar. Curiosa para saber quem é Melita, e enquanto ela aperta sua espada, ela lhe diz que é uma paladina e quer saber quem ele é e onde ele está. O sujeito desgrenhado ri e diz que ela é exatamente o que ele precisa para seu experimento. Melita, sentindo-se bastante apavorada, examina o quarto em busca de qualquer perigo. Do nada, ela vê Rose, que de alguma forma voltou dos mortos, mas com cabelo de cor diferente. Melida a chama, mas foi um erro. O olho esquerdo de Rose se ilumina com uma chama azul, e ela começa a vir para Melida, parecendo estar com muita sede de seu sangue. Melida encara a chama azul e se pergunta em voz alta se Rose é a responsável por todo o problema. Tentando recuar, Melida tropeça em uma mesa e cai, o que permite que Rose se aproxime ainda mais. E parece que Rose também está ouvindo a voz desgrenhada que a incita a ir atrás do sangue da aluna do homem. Assim que Roast está prestes a atacar Melida, do nada, Kufa aparece e a salva. Ele diz para Roast cair na real, mas Shaggy o chama de Rei do Gelo e joga alguns insultos bem cruéis para ele. Kufa não se deixa abalar e sua verdadeira forma é revelada enquanto ele luta para controlar Roast. Ele diz a ela que não é mais uma residente das trevas e precisa se lembrar de seu eu humano para manter seu lado sombrio sob controle. Mas suas palavras não parecem alcançá-la e Rose consegue escapar. Shaggy diz a Kufa que ela está com sede há 7 anos e agora cederá aos seus instintos e se tornará sua seguidora. Kufa se sente desapontado, enquanto Melida está assustada com sua aparência de durão. Kufa avisa Melida para ficar longe, mas quando ela se pergunta o que aconteceria se não o fizesse, ele a imobiliza. Ele diz que vai trancar as memórias dela sobre ele tão profundamente que ela o verá apenas como um cara que ela não conhece. Ele diz que não vai doer, mas ela não está feliz com isso. Kufa diz que ainda a ensinará em particular, mesmo que ela o esqueça. Ele admite que está com medo porque ninguém nunca aceitou sua verdadeira aparência e ele sente muito por fazer essa coisa egoísta. Mas Melida se levanta repetindo as próprias palavras dele para ele, prometendo ficar com ele aconteça o que acontecer. Ela o abraça forte, dizendo que acha cada pedacinho dele lindo, assim como ele a ensinou a acreditar em si mesma. Melida de repente beija Kufa, dizendo que o ama de verdade. Kufa fica nervoso, achando que o FBI ainda o verá como o vilão. Ele tenta explicar a Melida que vem de mundos diferentes, pois ele é meio lobisomem e tecnicamente seu inimigo. Kufa compartilha sua história, que começou há 8 anos, bem nesta cidade. Ele morava num orfanato de igreja que foi destruído pelos experimentos arriscados de Blossom com algo chamado fator genético. Blossom sentiu-se péssimo pela perda das crianças que cuidava, e então surgiu uma aranha gigante que devorava pessoas e forçava Blossom a continuar seus experimentos, mesmo ele querendo parar. Enquanto Blossom discutia com a aranha, Kufa, com os cabelos brancos e brilhantes, e tendo amarrado Rose, chamou a atenção da criatura. A aranha ficou surpresa ao ver um meio vampiro vivendo tão facilmente entre a igreja. Kufa estava muito preocupado com Roast, que estava ferida e também era órfã, assim como ele. Para salvá-la, ele compartilhou seu sangue de vampiro com ela. A aranha gigante viu isso e se perguntou se Kufa faria de Roast um monstro também. Nesse exato momento, alguns lutadores da Guilda dos Cavaleiros Brancos apareceram para combater a aranha. Mas além disso, a aranha era super forte e feriu muitos deles, até mesmo o chefe. A aranha estava prestes a fazer experimentos no chefe quando Kufa pulou e arrancou os olhos da criatura. O chefe aproveitou o momento para atirar na barriga da aranha e então disparou uma bala especial que a mandou voando para a lua. O chefe então viu Kufa com Roast e perguntou o que ele estava fazendo. Kufa disse que faria Roast esquecer tudo sobre ele e sobre ser uma vampira, para que ela não desejasse mais sangue. Kufa olhou para o soldado e implorou para que ele deixasse Roast ir. Ele disse que garantiria que ela não machucaria ninguém se ele pudesse apenas salvar a vida dela. Kufa ofereceu-se para trabalhar para o soldado e perguntou se ele concordava que Roast o esquecesse. Com lágrimas nos olhos, Kufa disse que seria feliz contanto que ela estivesse. Quando ela acordou, o chamou de irmão uma última vez, e ele a confortou enquanto tirava suas memórias. Depois de compartilhar isso com Melida, que está sentada com ele, ele diz que Roast não está segura neste país. Se ela for encontrada, ambos podem ter grandes problemas. Kufa pede a Melida para guardar tudo isso em segredo, avisando-a em tom de brincadeira que ele teria que tirar todo o sangue dela se ela não o fizesse. Melida, sentindo uma mistura de emoções, promete ficar em silêncio. Kufa então compartilha que a mesma aranha gigante do orfanato está causando problemas novamente e tentando manipular a mente de Roast. Ele não consegue acreditar que a aranha ainda está viva e de volta aos seus velhos truques com Blossom. Kufa crê que Blossom quer controlar o exército, por isso arranjou um marido para Roast. Ele planeja usá-la para gerar filhos com magia. Mas, conforme Roast recorda seu passado e dons vampíricos, o segredo de Kufa pode ser revelado, e ele precisa se manter oculto para não ter o povo contra si. Melida fica realmente perturbada ao ouvir isso. Kufa diz que tem um plano para consertar tudo, mas precisa da ajuda de Melida. Ele pergunta se ela está pronta para correr um grande risco por ele, e Melida responde que está dentro, mesmo que seja perigoso. Então Rostig está totalmente recuperada agora, mas está presa a um casamento com um cara que ela nem conhece e não sendo realmente ela mesma. Justo quando Blossom está prestes a oficializar, Melida invade a igreja, pondo um fim a tudo.
Ela grita pra Roast, dizendo que ambas estão lutando pelo coração de Kufa, e que ela não vai deixar Roast desistir. Roast está confusa, com a cabeça doendo enquanto tenta se lembrar de Kufa. Melida se joga com tudo, dizendo que beijou Kufa 2 vezes, e não se importa se isso virar uma grande fofoca amanhã. As palavras de Melida trazem Roast de volta à realidade, e ela saca suas armas, pronta para enfrentar Melida. Ambas se energizam, dizendo que quem for mais forte deve amar mais Kufa. Roast ataca Melida primeiro, mas Melida revida. Com um golpe de fogo que não acerta Roast, mas que em vez disso incendeia Blossom. Uma aranha minúscula salta do cabelo de Blossom em completo pânico, e Melida aponta sua espada para ela, ousando desafiá-la para uma luta. A aranha se transforma em uma pessoa numa nuvem de fumaça, e diz a Melida que ela está em grandes apuros agora. Melida se mantém firme e aponta que ele é o lobisomem que tem causado todos os problemas, dizendo que ele não esperava que ela fosse tão durona. Quando todos tentam pegá-lo, ele os joga para longe e escapa por uma porta secreta. Roast está logo atrás dele, furiosa ao se lembrar de todas as coisas ruins que ele a fez fazer, como atacar uma estudante, algumas crianças na igreja e até mesmo sua própria pupila, Elise. Roast quase mordeu Elise, mas seu lado de professora se manifestou e ela se conteve, mesmo que o Homem-Aranha a estivesse forçando a fazer isso. Ele ficou furioso quando ela não obedeceu, então tentou acabar com ela, mas ela conseguiu escapar viva. Roast o confronta perguntando se ele também está por trás das coisas ruins de seu passado, e de repente ele a agarra pela garganta dizendo que ela é uma ameaça maior, agora que se lembra de tudo. Ele a está sufocando e ela está lutando de volta com gritos, mas está ficando mais fraca. Bem quando as coisas parecem ruins, Kufa aparece para resgatar Rose, chutando o cara-aranha para longe e chamando-a de sua irmã. Ele diz a ela que é hora de acordar e usar sua força de vampira. Kufa está pronto para derrubar a aranha, que se gaba de ser super poderosa e imbatível. A aranha mostra sua verdadeira forma assustadora, e Kufa tenta um golpe, mas não é o suficiente para derrubá-lo. Roast entra em ação com seus discos voadores, mantendo a aranha ocupada. Ela é tão rápida que quebra uma rocha, enviando pedaços voando na aranha, mas ele simplesmente os pega com seu chicote. Então, Kufa e Roast desviam de um contra-ataque, e Roast se esgueira por baixo da aranha e o lança no ar com seus movimentos. A aranha fica presa flutuando num local onde não há gravidade, totalmente incapaz de se mover. Ao contrário dele, Kufa salta habilmente e usa um soco totalmente carregado para lançar a aranha pelos ares e empalá-la numa rocha convenientemente moldada onde um raio, convenientemente cronometrado, a atinge. A aranha levou a pior, mas ainda sobrevive usando sua habilidade de desmembrar seu corpo em milhões de pedacinhos. Ele escapa por uma fenda no chão e Rosedi teme que ele retorne um dia, mas Kufa diz a ela que isso não vai acontecer. Enquanto a aranha entra na igreja usando o túnel, ele é recebido por Melida e outras garotas que estão prontas para uma exterminação de pragas. As garotas atacam as aranhas minúsculas e as apagam da existência, enquanto a aranha apenas implora para que parem. Lá fora, Rose dá um grande abraço em Kufa, dizendo que se lembra de tudo sobre ele que havia esquecido. Kufa parece triste e quase tira um remédio, mas muda de ideia. Em vez disso, ele toca suavemente as marcas de mordida em Rose, congelando-a no lugar. Ele diz a ela que precisa trancar suas memórias novamente para que ela possa continuar se encaixando com todos os outros. Enquanto ele usa seus poderes para selar suas memórias, Rosedi implora para que ele não o faça, dizendo que quer ficar com seu irmão mais velho. Kufa promete que estará sempre por perto e cuidará dela. E então suas memórias desaparecem. Em seu quarto secreto, Blossom espera ao lado do corpo de uma mulher quando Kufa aparece. Kufa pensa que a mulher é a esposa de Blossom, transformando-se em lobisomem agora que a magia da aranha não a está mais contendo. Kufa imagina que Blossom fez um acordo com a aranha para salvá-la. Blossom desaba dizendo que não tinha outra opção. Kufa se lembra de como Blossom o ajudou e a sua mãe quando estavam em apuros e não tinham para onde ir, até mesmo cuidando de sua mãe quando ela estava muito doente. Blossom diz que fez isso por um capricho. Kufa tira uma pequena garrafa, explicando que é uma cura especial que pode transformar um meio lobisomem de volta em uma pessoa normal. Ele diz que é um agradecimento por tudo que Blossom fez e derrama a cura na boca da mulher. Ela começa a parecer humana novamente, e Blossom a abraça forte. Kufa se despede do homem, que foi como um pai para ele, e vai embora. Mais tarde, os alunos da academia estão todos falando sobre como Blossom se entregou à polícia e assumiu a culpa por tudo o que aconteceu. Kufa está relaxando sozinho, perdido em pensamentos, enquanto Rose se senta à sua frente, intrigada sobre por que não consegue se lembrar de seu tempo na cidade. Kufa se pergunta se ela não deveria ter ficado em casa para ajudar a família, mas Rose tem certeza de que sua mãe tem tudo sob controle. Ela compartilha um sonho de infância com Kufa. Ela sempre quis se reconectar com alguém especial de seu passado, mas sua memória está embaçada. É por isso que ela se juntou à Crest Legion, esperando que a fama levasse essa pessoa até ela. Enquanto ela se aprofunda em sua história, Melita aparece e se joga ao lado de Kufa, dizendo de brincadeira para Roast se afastar agora que o namoro de fachada deles acabou. Roast não fica nada feliz e Melita agita as coisas se gabando de ter beijado Kufa 2 vezes. Kufa então fica preso ouvindo-as discutir pelo resto da viagem. Logo, as aulas são retomadas e a professora pergunta aos alunos o que eles sabem sobre as 7 classes básicas e suas vantagens e desvantagens diante das outras classes. Melida tenta ser a queridinha da professora recitando a página inteira da Wikipédia sobre o assunto, enquanto Kufa a observa de longe e pensa que ela cresceu muito recentemente. No entanto, ele sabe que há muitas pessoas que não estão felizes com uma ex-fracassada subindo à fama tão rapidamente.
Logo, a diretora anuncia que, antes do ano terminar, haverá um evento final chamado Exame da Cabra Vibria. Melita e Elise ficam confusas sobre o que é a Cabra Vibria, e Cufa explica que é o labirinto gigante que fica sob a parte central de seu assentamento e guarda a maior biblioteca de todos os tempos, com milhares de anos de história humana. O exame é bastante difícil e perigoso, mas aqueles que o completam obtêm sua licença e podem explorar uma biblioteca para encontrar pedaços esquecidos do conhecimento humano. No entanto, apenas alunos do segundo ano e acima podem se candidatar ao exame, então toda essa parte é inútil para Melita e Elise. Nesse momento, a diretora chega e pergunta às duas garotas se elas gostariam de fazer o exame este ano. Cufa diz que elas ainda são alunas do primeiro ano, mas a diretora afirma que elas foram as candidatas deste ano. Para provar que sua seleção não foi um erro, ela quer que elas provem seu valor no exame. Por outro lado, Mully e Solak apresentam seu relatório do torneio Luna para sua academia e facção nobre. Mully afirma que a mana que Melita carregava era vastamente diferente da das elites, e isso convence as pessoas de que a mãe de Melita estava de fato se misturando com outros homens. Eles têm certeza de que Melita não é uma filha legítima da Casa Angel. O líder de sua facção, o irmão mais velho de Solaka, sugere que eles declarem essa notícia a toda a sociedade nobre. Todos concordam imediatamente com essa proposta, mas o homem de cabelo rosa quer encontrar uma maneira de convencer o público em geral sobre essa notícia. Mully afirma que tem uma solução para esse problema, e saca um livro antigo chamado Codex Andes, que foi encontrado em Vibria Gold. Ela afirma que eles podem usar este livro para destacar as origens duvidosas de Melida, e o Homem Rosa fica satisfeito com isso. Ele declara que com este documento, eles derrubarão a Casa Angel e então liderarão uma revolução que os estabelecerá como os líderes deste mundo. Depois que todos saem, Selasha fica preocupada com Melita, mas seu irmão diz a ela que está fazendo isso para o bem dela. Ele afirma que muitas coisas estão pairando sobre Melita agora, e eles devem agir para tirar a pobre garota de sua miséria. Selasha tem um QI de temperatura ambiente, e ela pensa que seu irmão está dizendo a verdade, então ela acredita nele. O Homem Rosa dá a Selasha uma caneta tinteiro especial que foi enviada para ser empunhada por uma ex-bibliotecária de Vibria Gold, e deseja que ela lhe dê alguma coragem. Quando Melida e Cufa chegaram à escola na manhã seguinte, eles se depararam com uma grande confusão. Havia um cara mascarado parado ao lado da diretora, dizendo que não estava tramando nada de ruim, e só queria ver sua filha. Ele avista Melita, vai direto para ela e começa a chamá-la de sua filha. Melita fica chocada, e sussurros começam a se espalhar sobre sua elegante família Angel. O cara mascarado começa a reclamar sobre como os anjos são, na verdade monstros que levaram sua esposa e filho. Ele tenta se aproximar de Melita, mas Cufa não permite e balança sua espada no sujeito. Acontece que o homem mascarado é, na verdade, um artista de circo e desvia de Cufa com saltos e truques. Ele grita que nunca aprovará o namorado rude de sua filha e joga seu chapéu antes de desaparecer numa nuvem, deixando Melita se sentindo toda confusa. Na noite passada, Cufa recebeu uma mensagem secreta dizendo que Melita estava em apuros. Ele rapidamente enviou um código criptografado e sorrateiro. Mais tarde, durante o check-up de Melida, Cufa estava tão distraído que acidentalmente a tocou de forma inadequada. Melida percebeu que ele estava estressado com a cena estranha da manhã e ele admitiu que sim. Ele estava sempre preocupado com fofocas sobre a mana única dela. Cufa pensou que o ato do homem mascarado era apenas para difamar a família Angel, e Melida tinha certeza de que o cara não era parente de sua mãe. Cufa avisou que haveria mais movimentos sorrateiros de seus inimigos, e Melita se perguntou como poderia se preparar para isso. Cufa desafiou a tirar nota máxima no teste da Cabra Vibrio, um super difícil. Melita estava nervosa, já que é conhecido por ser arriscado, mas Cufa a encorajou, dizendo que provaria a todos que ela é forte, até mesmo aos mais malvados. Ela ficou ansiosa com a possibilidade de falhar, mas Cufa ficou sério, dizendo que falhar não era uma opção. Melita negociou uma recompensa especial se passasse, e Cufa concordou, prometendo-lhe qualquer desejo se ela acertasse o teste. O grande dia do teste finalmente chega, e as garotas acompanham a chefe até a porta especial da biblioteca. Elise está com Melida, e ambas estão animadas para arrasar no teste, embora a chefe as aconselhe a ir com calma. Elas sobem em um elevador mágico, e Cufa torce por Melida, dizendo que espera que ela retorne com uma vitória. Enquanto a chefe liga o elevador e ele começa a descer, Melida não solta a mão de sua professora até que sejam forçadas a se separar. Na descida, a chefe estabelece algumas regras simples. Ela as designa para andares e diz para terminarem suas tarefas antes que o tempo acabe. Ela também menciona que os espíritos do antigo bibliotecário guardam a Cabra Vibrio e ficam super zangados se alguém tentar roubar livros sem permissão. Ela termina com um aviso de que os espíritos ficam mais fortes quanto mais você desce. Então as garotas devem ficar em seus próprios andares. Bem quando estão descendo, o elevador para bruscamente muito antes do primeiro andar. Do nada, tentáculos selvagens rompem as paredes do elevador e vão atrás das garotas. Melita agarra Elise com todas as suas forças. Enquanto isso, Cufa e Rosdi estão em alerta quando uma freira entra correndo, surtando porque a chefe sumiu. Ela solta que há um convidado VIP, e como a patroa está fora, Cufa precisa se apresentar para encontrá-lo.
Kufa fica meio surpreso, mas descobre que é o pai altivo e poderoso de Melida, o Duque Felgus Angel. Kufa vai cumprimentar Felgus e o informa que Melida e Elise estão no meio de seu teste de bibliotecária e estão totalmente empenhadas em passá-lo. No entanto, Felgus afirma que Melida não precisa passar e saca uma carta para tirá-la da escola, dizendo a Kufa para trazê-la de volta. Kufa tenta fazer Felgus se acalmar e se pergunta por que ele está tentando bloquear o caminho de Melida agora. Felgus menciona a coisa do rosto de palhaço, dizendo que ter Melita exposta sempre causaria problemas para a família deles, e ele quer resolver isso agora. Ele até solta uma bomba para Kufa, dizendo que ele está prestes a perder seu emprego. Kufa implora para que ele deixe Melita ficar na academia por mais um ano, porque tem certeza de que pode ajudá-la a brilhar. Mas Felgus não cede. Ele diz que não importa o quanto Kufa acredite nela, porque Melida não vê isso em si mesma. Mas Kufa não desiste, ele insiste que conhece Melida melhor e pede apenas mais uma chance para provar isso. Felgus parece pensar por um segundo. De repente, outra freira corre com uma carta que tem um símbolo de cobra, dizendo que foi enviada para o escritório da diretora. Felgus sabe que é da guilda Grimphis e a lê rapidamente. A mensagem é meio que um código secreto e sugere que as garotas que foram à biblioteca podem estar em apuros. Enquanto isso, na biblioteca, esses tentáculos loucos agarram Melida e Elise e as levam para um andar aleatório. Elas estão preocupadas com suas amigas e não sabem onde estão, mas Elise percebe que o vidro resistente está funcionando, o que significa que o teste delas começou. Elas decidem simplesmente ir em frente e terminar sua tarefa, sem nem mesmo saber qual. Melida se lembra que elas deveriam estar no 5º andar, que não deveria ser assustador. Mas então, do nada, figuras fantasmagóricas de bibliotecários vêm em sua direção. Melida e Elise ativam sua magia e se preparam para lutar com alguns fantasmas. Os fantasmas continuam atacando-as, e as garotas são forçadas apenas a desviar e bloquear. Então Melita inicia seu contra-ataque e chuta o fantasma para um instante antes de golpeá-lo com sua espada. A maníaca por combate dentro dela desperta e ela começa a se divertir. Ela imediatamente pensa no que Kufa faria nessa situação e acredita que todos os aspectos de seu estilo de luta a permearam. Ela continua atacando o fantasma e finalmente o exorciza. A essa altura, Elise também havia lidado com seu inimigo, e as garotas batem as mãos para celebrar sua vitória. Elas estão cheias de confiança de que ainda podem passar no exame mesmo sem a diretora por perto, e decidem seguir em frente. No entanto, Elise percebe que suas armas estão em mau estado depois de apenas uma luta, e ela se amaldiçoa dizendo que não conseguirão lidar com mais de 2 fantasmas por vez. De repente, fantasmas aparecem ao redor delas, e as garotas tremem enquanto os fantasmas se aproximam. Então, de repente, um furacão a cerca e lida com todos os fantasmas de uma vez. Melida se pergunta o que aconteceu, mas então ela olha para cima e encontra ajuda chegando. Mully e Solacha, as traidoras, estão aqui para fingir que salvam as garotas. Mully afirma que elas também estão aqui para o exame de certificação da biblioteca e sugere que as 4 podem fazer o exame juntas. Melida diz que talvez não seja permitido, mas Mully respondeu que não há ninguém as observando, então está tudo bem. Ela consegue convencer Solacha e então declara que as 4 filhas das 3 grandes casas ducais estão realizando sua primeira missão conjunta. Mully mostra a elas um livro especial que funciona como um GPS, guiando-as para o andar certo na biblioteca. Melida fica surpresa ao ver um livro com habilidades mágicas, mas Mully explica que ele só pode ser usado algumas vezes. Ela menciona que esses livros mágicos são apenas uma das maneiras pelas quais a biblioteca confunde intrusos. Mully dá um livro a Melida, mas ela não consegue entendê-lo porque não tem licença de bibliotecária. Solacha elogia Mully por seu conhecimento, mencionando o histórico de sua família, sua pesquisa e sua biblioteconomia. Elise acha injusto que Mully saiba tanto em sua primeira visita. A apoiadora de May muda de assunto, sugerindo que usem a palavra-chave mágica "era uma vez" para tornar o livro útil. Ela encoraja a Melita a tentar, e quando ela diz a palavra mágica, uma névoa a envolve, transformando-a em um vestido semelhante ao da Cinderela. Mully revela que foram abençoadas com o poder dos contos de fadas. Melida como Cinderela com proteção divina, Elise como Chapeuzinho Vermelho com a ferocidade de um lobo mau, e ela mesma como Aladim com 3 usos da magia do gênio. No entanto, Solacha acaba como uma pequena sereia, parecendo ainda melhor que no filme live action. As outras garotas, com inveja de suas curvas, a provocam de brincadeira até a magia desaparecer. As folhas as lembram do limite de tempo do exame, impulsionando-as a ir para a sala de exame. Na sala, elas encontram um livro que lhes oferece a tarefa do exame de organizar os livros. Ao começarem, um diabrete mágico comedor de livros emerge, apresentando um desafio adicional que devem superar. Melida derrota rapidamente o diabrete, mas logo percebe que há mais escondidos nos livros. Ela pede às amigas para arrumarem os livros enquanto ela lida com os diabretes. Mesmo aquelas com as tarefas mais fáceis lutam, pois os livros resistem a ser colocados nas prateleiras.
Elise guarda seu livro com sucesso, levando Muli a procurar pistas dentro dele, tratando-o como um quebra-cabeça. Enquanto Melida luta contra o Diabrete e as outras se esforçam com os livros, Muli se concentra em decifrar o quebra-cabeça. Ela instrui Elise e Solace a continuarem arrumando os livros enquanto Melita mantém os Diabretes afastados. Eventualmente, todos os livros são consertados e Solace impulsiona Melita para colocar o livro final. Muli joga o livro para ela, enquanto Elise afasta os Diabretes. Melida consegue colocar o livro, fazendo o último Diabrete desaparecer. Enquanto ela cai, Selatia usa seus poderes para salvá-la, e as garotas se alegram com a vitória. De repente, 4 livros brilham, confirmando o sucesso no exame, e a única tarefa restante é retornar ao mundo exterior a tempo. Muli então questiona Melita e Elise sobre sua determinação em passar no exame, ao que Melita responde que quer reconhecimento como membro da família Angel e cumprir o teste de sua professora. Muli adverte Melita que passar no exame não garante seu status como membro da família Angel. Surpresa, Melita recebe apoio das líderes, levando Muli a se desculpar por seu comentário insensível. Ela então lidera o grupo para fora, mas Selatia rouba o livro de Melita e se recusa a devolvê-lo, alegando que o exame é uma armadilha. Enquanto isso, as alunas mais velhas terminam seus exames e se encontram com a diretora. Ela revela que os tentáculos que destruíram o elevador foram criados a partir de um antigo texto mágico e promete uma investigação ao retornarem à academia. Shenfa se preocupa com as calouras, mas a diretora insiste que elas devem chegar à academia e buscar reforços para encontrá-las. De repente, 2 figuras sinistras aparecem, ameaçando sua sobrevivência. Reconhecendo-os como os culpados, a diretora e Shenfa entram em batalha, derrotando os bonecos semelhantes a zumbis controlados por um velho bruxo que se revela um apóstolo da guilda Grinfus, um licantropo artificial e um necromante. A diretora da escola questiona o vilão sobre por que ele está importunando suas alunas, e ele responde friamente que segredos ficam seguros com aqueles que não podem falar. Ele então assobia para sua gangue assustadora atacar as garotas. Enquanto a diretora salta para defendê-las, ela acaba sendo atacada de surpresa. Lá está ela, no chão, prometendo apoiar suas alunas até seu último suspiro. O Bruxo das Trevas a leva a sério e diz à sua equipe assustadora para ir com tudo. Mas nesse momento Kufa entra em cena, pronto para mudar as coisas. Kufa é como um redemoinho, fatiando os zumbis para a esquerda e para a direita, e quando o Bruxo das Trevas tenta chamar reforços, Kufa não perde tempo, eles estão fritos. Ele então transforma o Bruxo das Trevas em comida de zumbi, e como mágica, o resto dos zumbis simplesmente desaparece. A diretora cai no chão, e 2 das garotas estão super arrependidas, admitindo que mexeram com algumas palavras mágicas que soltaram tentáculos selvagens. Elas dizem que foi tudo por causa das ordens de seus pais, mas não esperavam essa bagunça louca. Mas espere, ainda não é hora de relaxar. O Bruxo das Trevas não terminou. Ele evolui para um esqueleto assustador. Depois de levar um golpe, ele chama seu esquadrão de zumbis para ajudar, e Kufa está de volta ao jogo, pronto para a briga. Ele protege a diretora enquanto todos correm para o elevador, mas de repente o bruxo esqueleto aparece lá, chamando os guardas fantasmagóricos da biblioteca para a luta. Kufa os enfrenta, mas percebe que seus movimentos habituais não são suficientes contra esses inimigos fantasmagóricos. Ele hesita em usar seus poderes de vampiro, pois não quer revelar seu segredo e ser separado da Melodin. Felizmente, a ajuda chega bem a tempo, enquanto Kufa e os alunos são protegidos por uma jaula de ataduras. A múmia, agora a serviço de Kufa, entra na luta e detém o necromante, estrangulando-o. Mesmo amaldiçoada, a múmia esmaga os ossos do necromante, transformando-o em pó. Grato, Kufa agradece à múmia, que o quer vivo para o plano deles. As garotas temem a múmia, pois sentem que ele é um licantropo, mas Shenfa o agradece por tê-la salvo. Corando com o primeiro elogio que já recebeu, a múmia avisa Kufa que o perigo ainda não acabou. A carta enviada ao escritório foi uma distração para afastar Kufa da academia. A guilda Grinfus planeja atacar na academia e eliminar todos os alunos que testemunharam um impostor se passando pelo pai de Melita. Kufa acredita que não terão sucesso, pois deixou sua equipe B lá, que já lidou com os atacantes. Nesse instante, o chefe de Kufa chega, e ele se vira para a múmia, perguntando se quer se juntar à guilda deles. Ele recusa a oferta, dizendo que só está interessado em compartilhar informações em troca de aprender um método para converter um licantropo em humano. Ele promete ao chefe atuar como espião e reportar atividades criminosas a ele. Ele aceita o acordo e então se vira para Kufa, dizendo que recebeu informações sobre uma entrada não autorizada na biblioteca e que uma das 3 grandes famílias, os Solatias, está por trás disso. Enquanto os fantasmas da biblioteca se dispersam, Muli vê sua chance e pega o livro de Melita, direto das mãos de Solatia. Muli sorri maliciosamente ao descobrir que Melita não está treinando para ser uma paladina, mas sim uma samurai. Ela corre para espalhar a notícia, mas Solatia protege Melida e oferece uma carona com sua magia. Melida não desiste, ela persegue Mul e a derruba, exigindo saber por que ela enganaria sua própria amiga. Muli, toda carinhosa, diz que é porque tem um carinho especial por ela. Então Muli pronuncia a palavra mágica e de repente todos os textos encantados próximos começam a girar ao redor delas. Selatia avisa Melida para fugir, mas é inútil. Um brilho roxo intenso as engole.
Cega pela luz, Melida entra em uma visão, lembrando de todos que não a ensinariam, achando que ela não tinha o que era preciso, até Cufa se prontificar a ajudá-la. Então a visão se corta, e ela está num lugar estranho e nebuloso, vestida como uma empregada. Mully a recebe nesta corte de faz de conta, e diz para ela relaxar, pois o evento principal está prestes a começar. À medida que a névoa se dissipa, Melida está em um tribunal falso, cercada por pessoas mascaradas, e Serge está atuando como juiz. O julgamento começa e Melida ainda não entende o que está acontecendo. Mully explica que Serge é o juiz e também o conspirador deste incidente, e sob seu comando, ela levou Melida e outros para esta armadilha. Melida entende agora e se recusa a participar do drama deles, pois precisa passar em seu teste de biblioteca e licença. No entanto, Serge diz que ela não pode sair, chamando-a de filha falsa da família Angel. Ele ordena que Mule comece a gravar e ela ativa o Codex de Andes, dizendo a Melida para ter cuidado com as palavras, pois tudo será gravado neste livro a partir de agora. Serge inicia a sessão declarando que o crime de Melida é não ser a verdadeira filha da família Angel e ter enganado o país por 13 anos. Ele afirma que um homem que se diz seu verdadeiro pai surgiu, e como sua classe é samurai, é fácil provar que sua linhagem é duvidosa. Melita rebate, dizendo que em alguns casos as pessoas não herdam as classes de alto escalão, mesmo depois de... Nascida em famílias nobres, mas Serge lança uma pergunta capciosa, questionando por que os poderes mágicos de Melita só apareceram aos 13 anos. Melita gagueja ao responder, e a multidão enlouquece, gritando que ela é culpada. Começam a difamá-la, dizendo que a mãe de Melita traiu seu pai Felgus porque ele estava sempre ocupado no trabalho e não lhe dava atenção. Continuam lançando insultos e Melita simplesmente perde a cabeça. Ela grita para que parem com isso, dizendo que se lembra do amor de sua mãe por ela e por seu pai, claro como o dia. Ela diz aos descrentes que se juntará à Legião do Brasão e mostrará que é uma verdadeira membro da família angelical. Serge a repreende e ordena a Solasha que vá atrás de Melita. Solasha, totalmente sob seu controle, avança sobre Melita mesmo enquanto ela implora para que pare. Melita desvia agilmente, e Elise joga uma espada para ela. Agora é Melita contra Solasha, espadas em punho. Enquanto isso, Mully impede Elise de intervir. Solasha insiste para Melita desistir, dizendo que será rápido e indolor, mas Melita não aceita. Ela diz para não subestimar uma samurai. Solasha voa para o céu, lançando lança após lança espiritual em Melita, que desvia de cada uma. Mully intervém dizendo que Melita não está com a altura e não superará as habilidades de Solasha. Ela diz que se Melita perder para honrar sua própria idade, isso mostrará que ela não é digna do nome de sua família. Elise se lembra de Melita dizendo que Mully era gentil e bonita, mas agora está furiosa, pensando que Mully é uma mentirosa de duas caras. Elise está cansada de assistir de lado. Ela está pronta para intervir, apoiar Melita e mostrar a ela o que são amigos de verdade. Enquanto Melita está ocupada desviando da tempestade de lanças de Solat, ela tenta alcançá-la. Todos apostam em Solat, mas Serge tem suas dúvidas, vendo a força surpreendente de Melita. Então, Melita tropeça, e Solasha vê sua chance de acabar com isso. Mas não, Melita tem um truque na manga e desvia, fazendo Solasha errar seu ataque. A multidão fica de queixo caído quando Solasha é quem acaba perdendo. Melita fica de pé, orgulhosa de suas habilidades samurai, e grita que tem alguém especial ao seu lado, lutando para provar seu valor. A multidão começa a mudar de ideia, pensando que talvez Melita seja a verdadeira e que cometeram um grande erro. Serge, sentindo a pressão, faz sua última jogada para encobrir seus rastros, ativando a caneta que deu à sua irmã. Ela escorrega do bolso de Solasha e apenas uma gota de tinta cai no chão, mas não é uma gota comum. Ela explode em um buraco negro massivo. Do nada, um dragão de tinta gigante aparece, lançando uma bola de fogo direto em Melita. No entanto, Solasha volta a si e salva a vida dela. Melita observa que este é o poder de uma caneta tinteiro alternativa que pode reescrever os efeitos de textos mágicos. O buraco negro continua crescendo, e engole alguns dos convidados enquanto os outros fogem. Melita não consegue ficar parada e planeja acabar com o dragão de tinta, apesar de Solasha tentar impedi-la. Mully e Elise também se juntam a elas e decidem combinar seus poderes para parar essa loucura. Elas primeiro deixam a multidão escapar, e a velhinha que chega por último na corrida de sobrevivência acaba sendo a governanta-chefe de Elisa. Melita não fica exatamente chocada ao vê-la, e decide deixá-la ir junto com os outros conspiradores. No entanto, quando é hora das garotas partirem, a porta se fecha e o rosto de palhaço aparece no centro do jardim. Ele usa seu poder para transformar este reino em uma jaula, e então diz às garotas que é hora do evento final. Elise amaldiçoa o homem mascarado e avança sobre ele para vingar sua irmã, mas ele espirra uma substância preta em sua espada que começa a corroê-la. Então, o homem mascarado dá um chute em Elise, mas Melita surge e a salva. Mas agora ele está pronto para derrubar Melita. Ele atira aquela substância preta nela, mas bem na hora, Kufa aparece e a corta, transformando-a em água. Melita fica tão aliviada em vê-lo e Kufa promete mantê-la segura de verdade desta vez. Mas Melita está cansada de se esconder nas sombras. Ela quer lutar ao lado dele. Eles avançam sobre o homem mascarado e enquanto Kufa o segura, Melita se aproxima por trás para um ataque.
Ele consegue desviar, mas Melita e Kufa trabalham juntos como uma máquina bem azeitada para mantê-lo preso. Kufa o chuta para o alto e Melita o atinge com o punho de sua espada, dando-lhes ainda mais tempo no ar enquanto se lembra de seu treinamento com Kufa. E então, Kufa executa seu movimento final chamado Lâmina Milenar, cercando o homem mascarado com lâminas fantasma que o aniquilam instantaneamente em sua jaula. Melita está super feliz por vencer e vai direto para um grande abraço com seu professor. As outras garotas os provocam, dizendo para arranjarem um quarto. Depois de tudo isso, as coisas voltam ao normal para todos. Serge, ardiloso como é, culpa a mascarada por tudo o que aconteceu a Melita, quem ele próprio eliminou. Esse homem mascarado fazia parte da antiga Legião do Brasão, e embora ainda o procurem, Felgus se prontifica a manter a academia segura. Quando é hora de Felgus voltar para casa, Melita cria coragem para ir falar com ele. Felgus se aproxima e diz a ela que não tem nada com que se preocupar, pois um de seus parentes da época de sua avó era um samurai, assim como ela. Ele até diz que ela tem o cabelo dourado de sua mãe, e isso é tão tocante para Melita que ela simplesmente começa a chorar. Vendo-a assim, Felgus sabe que precisa ir embora, então deixa sua filha nas mãos confiáveis de Kufa. O trem parte e Kufa está lá para consolar Melita, que está em lágrimas, dizendo a ela que as coisas vão melhorar a partir de agora. Pouco tempo depois, eles estão de volta ao jardim onde tudo começou, onde ele a resgatou pela primeira vez. Melita decidiu sobre sua recompensa por ter se saído bem no teste da biblioteca. Ela pede a Kufa para apoiá-la até que ela seja alguém que o mundo respeite, e quando esse dia chegar, ela promete ser quem cuidará dele. Kufa fica tocado por sua forte vontade e deposita um beijo em sua mão, prometendo que nunca a deixará. Obrigado por assistir até aqui, meus caros homens de cultura. Não se esqueçam de nos contar sobre sua waifu favorita deste anime, e se inscrevam no canal para mais conteúdo.